Antes de mais, bem-vindos ao nosso podcast Check-in Liderança. Hoje vamos ter uma convidada muito especial, a Karina Kimmich, que é uma premiada Tom Coach Internacional, criadora da MHM, More Humanistic Methodology, e autora do livro 7 Poderes para se tornar o seu próprio mestre. Tem exercido posições de liderança ou participado ativamente em diversas associações ligadas ao coaching, mas eu vou deixar à Karina, porque a melhor pessoa para se apresentar é mesmo ela, e vou pedir à Karina para, neste caso, se apresentar e contar um pouco mais sobre a sua experiência, o que é que a levou até aqui. Uma coisa que eu vos queria dizer também é que eu tive o prazer e a honra de ter a Karina como minha formadora na formação de Executive Coach com a More, e foi uma experiência extraordinária, mas passo a palavra agora à Karina para ser ela a fazer a sua própria apresentação. E como é que chegou até aqui, até este momento? Olha, para já uma boa tarde, Paula, para todos, né? Todos os ouvintes, ou bom dia, boa noite, depende de quando é que eles vão ouvir no podcast, ou boa madrugada. Nunca se sabe. Nunca se sabe. E de fato, bom, de uma forma assim resumida, tu já disseste as principais linhas, não é? Daquilo que compõe o meu currículo. O que eu considero aqui talvez importante é um pouquinho aqui o percurso que me levou a chegar até aqui e porquê que eu estou aqui para falar um pouco sobre liderança, que penso que é aquilo que talvez vai atrair mais as pessoas a ouvirem, entender aqui um pouquinho o percurso, não é? Eu, de fato, como referiste, sou uma referência internacional na área de desenvolvimento humano, no fundo, eu diria que não começou, como é natural, como todas as nossas vidas, nem sempre a gente começa pelo princípio, não é? Ou seja, não começamos diretamente a trabalhar com aquilo que talvez um dia vai ser, eu diria até um pouco a nossa missão, ou aquilo que a gente realmente se engaja ou se motiva em trabalhar. Eu comecei muito nova. E curioso, quando estavas a falar do percurso, eu me recordei que há 2 semanas atrás eu falava numa palestra de mulheres empreendedoras e eu contava um pouquinho, porque elas queriam saber um pouquinho do meu percurso, e normalmente eu não falo muito sobre o meu currículo. Eu digo geralmente que as pessoas me conhecem por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu falo, não é? Acho que é a melhor forma de conhecer realmente, eu diria, aquilo que uma pessoa tem como competência, não é? Como habilidade. Mas aqui pelo podcast é um bocado impossível mostrar às pessoas o que eu faço, não é? Exatamente. E principalmente estiveste num curso e sabes, portanto, presenciaste, não é? O que é trabalhar o ser humano in loco, não é? Demonstrar realmente, às vezes numa demonstração, numa exposição ao grupo, não é? O que é realmente fazer as coisas acontecerem. Como não nos é dada essa possibilidade, a gente tem que contar um pouquinho aqui a história. E na altura me questionavam isso e quando eu realmente fiz uma revisão da minha vida. E interessante que eu comecei como, eu diria, a gente poderia hoje dizer empreendedora, não? Com 9 anos. E por que eu comecei? Eu residi, portanto, para as pessoas saberem um pouquinho, até pelo meu sotaque, eu nasci em Angola, mas sou filha de origem, vamos dizer assim, meus pais também já tinham nascido em Angola, mas eram de origem portuguesa, meus avós foram para Angola, numa altura em que a Angola era colônia de Portugal, e na altura da guerra, claro, com a guerra, meus pais decidiram sair de Angola e resolveram emigrar para o Brasil. E cresci no Brasil, no Rio de Janeiro, e a uma dada altura que o meu pai, há uma crise, portanto ele tinha uma fábrica, uma confecção de roupa, tinha um sócio, e o sócio desaparece com parte do dinheiro, uma boa parte do dinheiro para o Iraque. Ui! E meu pai ficou ali com uma situação um bocado complicada. Ele tinha algumas encomendas, portanto ele entregou as encomendas, recebeu o dinheiro, e aquilo foi um baque para ele. Eu diria que talvez, se não tivesse sido o baque emocional que ele teve, ele teria todas as condições de continuar com a fábrica. Porque ele era uma pessoa com um talento muito grande para criar,
para inovar. Ele era realmente todo tipo de roupa em que ele tinha criado, inovado, era totalmente diferente da altura. Continua, eu tenho algumas peças guardadas, continua a ser atual, depois de mais de 40 anos, ok? Cerca de 40 anos, não mais, mas cerca de 40 anos. E de fato com tecidos novos, enfim, ele realmente tinha uma aptidão muito grande. E minha mãe fazia gestão administrativa, né? Quando ele recebeu isso, claro, ele vendeu as encomendas, pagou as funcionárias, né, as costureiras, e acabou por fechar. E na altura o Brasil estava passando uma crise, aliás, não só o Brasil, uma crise internacional, que foi a crise do petróleo, e que afetou muito o Brasil, e na altura então ele resolveu fechar e mudar-se para São Paulo, porque não conseguia trabalho no Rio de Janeiro. E aí começou uma primeira aprendizagem, que é uma aprendizagem que ocorre muitas vezes com quem não só tem empresas, mas também com quem exerce uma liderança, que é a capacidade de gerir suas emoções, não é? Para mim, ali ficou muito claro que o meu pai não tinha desistido daquilo que era o sonho dele porque ele não tinha competência, não, ele tinha muita competência, tinha talento, mas porque ele não soube lidar com, vamos dizer, com a traição sofrida, não é? Portanto, foi aí a parte emocional que acabou por jogar ou ter, vamos dizer, um peso muito importante, e quiçá, se não fosse isso, ele estaria com uma grande fábrica hoje, não é? E quando nós fomos para São Paulo, foi uma altura muito difícil. Meus pais foram procurar trabalho, meu pai não conseguia trabalho, minha mãe acabou por conseguir um trabalho numa joalheria, que aliás através de uma amiga portuguesa, a Helena, e as coisas estavam, vamos dizer, um bocado complicadas. Um pouco a realidade do Brasil naquela altura era a inflação alta, vivíamos uma ditadura, então as coisas não eram assim tão simples, não é? E não havia internet, não é? Dificultava também. Que também não facilitava muito, não é? Aliás, na altura, as linhas telefónicas compravam-se e vendiam-se. Eram tão caras quanto comprar um carro, quase, não é? Sim. Então era uma outra realidade. E nessa altura, eu observando a realidade dos meus pais, eu cheguei à conclusão, lá na minha cabecinha, que eu tinha que gerir a minha vida, que eu não podia contar com eles. Isso com 9 anos. Com 9 anos, sim. Foi muito claro. Eu me lembro que eu estava a ler um texto da escola, e depois daquele texto eu olhei assim para a rua e disse, não, eu tenho que gerir a minha vida, não posso depender deles. Claro que isso é um pensamento de uma criança que está a viver uma altura de muitas dificuldades, não é? Para chegar a essa conclusão, como é natural. E aí eu resolvi começar a entender o que eu poderia fazer para contribuir. E claro, primeiro comecei por juntar, recolhia na rua, havia sempre aquelas moedas de tipo 1 centavo, né? Recolhia e cheguei a uma altura, juntei durante um ano e dei depois de prenda, de presente para os meus pais no Natal, e disse para eles que se eles juntassem uma moeda de 1 cêntimo eles conseguiriam ter uma economia melhor. Os meus pais ficaram um bocado sem jeito, não é? Não sabiam nem o que fazer com aquele... Pronto, agradeceram, mas ao mesmo tempo não sabiam o que responder, não é? Mas isso já era uma coisa comum, que eles disseram que desde pequena tinha muitas questões e às vezes não sabiam responder. Minha mãe mesmo não... Diz que em alguns momentos ela deveria ter outra idade para ter metido, pronto. Ela diz isso muitas vezes, que deveria ter sido ao contrário. Minha irmã ter vindo primeiro, que a minha irmã era na infância muito... peralta, muito moleque, não é? Muito garota de saltar, pular, e então ela disse, eu teria energia da jovem para educar a primeira, a última, e a primeira, como era muito questionadora, eu já teria sabedoria para responder. Mas isso também te permitiu continuar sempre a questionar, porque tens sempre questões. Sim, e aliás, e mesmo o desenvolvimento da metodologia tem a ver com isso. Eu nunca paro de me questionar e nunca paro de questionar a realidade, o modus operandi, a forma, às vezes, de gerir as coisas, a forma de mudar o ser humano. Portanto, eu penso que isso é parte de quem reflete sobre a vida, quem analisa, quem desenvolve. Não dá para desenvolver algo se tu não questionares e até colocar-me em causa. Isso também é muito comum. E eu penso que tem a ver com o pensamento analítico, não é?
e da pessoa que vem para desenvolver alguma coisa. E nessa sequência eu disse, bom, eu tenho que começar a me virar. Então foi quando eu comecei a observar, para além de recolher as moedas de 1 cêntimo, não é? Comecei a observar na rua que eu tinha uma fábrica perto da rua onde eu vivia, ao final da rua mesmo, que eu vivi na Chácara Santo Antônio, perto do Morumbi, na zona sul de São Paulo. E no final dessa rua havia uma grande fábrica, que era a fábrica da Monarch, que era uma grande fábrica de bicicletas. Que ainda existe, é sueca. Que é sueca. Eu tenho aqui a fábrica ao meu lado, um bocadinho. É mesmo da mesma. Eu também coincidência. Nós duas temos sempre coincidência. Muito pequeno mesmo. É assim, nós mesmo que não quiséssemos, estamos sempre trombando uma com a outra. Sempre, de alguma forma, cá nos encontramos. Então, olha, era a fábrica Monarch. E foi muito curioso que eu observava o pessoal sair da fábrica, principalmente as senhoras, não é? Ao final do turno, isto de tarde, ao final da tarde, que era eu ia para a escola, voltava, e aí, pronto, como meus pais não estavam em casa, eu tinha que gerir, como é natural, não é? A minha comida, as lições, tudo isso, não é? Que era um bocado comum, para quem é da minha idade ou ainda mais velha, era comum, não é? E eu começava a observar aquelas mulheres, eu comecei a pensar, e elas saíam muito rápido, não é? Para apanharem os seus transportes, no Brasil, o ônibus, não é? O autocarro, e eu comecei a pensar, elas vão cedo, saem este turno, correndo, elas não têm muito tempo, se precisarem alguma coisa para comer durante o caminho, ou precisarem comprar material escolar para os seus filhos, elas não têm aqui nada, nesta rua e nem nos próximos quarteirões, nada disponível. Porque realmente não havia. Porque era tudo residência, não é? Saía da fábrica, era tudo residência até o ponto de ônibus, que eu conhecia qual era, porque eu ia e vinha pela escola e saía no ponto de ônibus, não é? No ponto de autocarro. E aí eu disse, bom, então eu já sei o que é que eu vou fazer. Então, claro que eu não tinha investimento, não tinha muito dinheiro, não é? Então, o pouco dinheiro que eu tive, comprei uns lápis, umas borrachas, e claro, o meu pensamento era na escola porque era a minha realidade, não é? Era aquilo que tu precisavas no dia a dia. Que eu precisava no dia a dia. E como eu não tinha dinheiro, eu comecei a ver, minha mãe tinha um quartinho, no Brasil, pelo menos era comum, as casas, os sobrados, eles eram feitos de forma que tinha ao fundo da casa um quartinho de empregada com uma casa de banho, né? Um banheiro. Sim. E a lavanderia. E aquele quartinho, nós não tínhamos empregada e minha mãe usava ele literalmente como um sótão, né? Era tudo colocado ali, caixas, etc. Que no fundo ficavam os guardados, né? Árvore de Natal, essas coisas, né? Eram para ali colocadas. E eu considerei eu que minha mãe se colocava ali, que não usava, que aquilo no fundo não era um bem de primeira necessidade, portanto era algo supérfluo e que poderia ser vendido. Reciclado e vendido. Então comecei eu lá e na minha investigação daquilo que eu considerava que a minha mãe, eu não via ela usar durante já muito tempo, que poderia ser reciclado e vendido. E como eu não fazia nunca nada sozinha, que era outra minha característica, eu tinha sempre amigos que muitas vezes eram, vamos dizer, pessoas que me seguiam, porque geralmente eram pessoas que eu as defendia ou as protegia, porque geralmente eram pessoas que tinham dificuldades. Então uma dessas minhas amigas chamava-se Paula, por acaso o teu nome, chamava ela de Paulinha, foi uma grande amiga minha, e o pai dela era alcoólatra, tinha batido na mãe e já tinha saído de casa. De vez em quando ela aparecia, eu sempre queria protegê-la, não é? Então era uma pessoa que também tinha ali um ambiente difícil. Então geralmente meus amigos eram assim, pessoas que vinham de ambientes complicados e que eu achava que deveria os defender, não é? E aí essa Paulinha, claro, eu falei com ela, disse, olha Paulinha, eu vou montar um negócio e tu vais ser o caixa, visto que ela era muito introvertida, né? Devido também às situações que ela, enfim, tinha vivenciado na infância. Eu disse, como tu não falas muito, é ótimo, porque assim ficas no caixa e vais controlar a entrada e saída de dinheiro. E eu vou fazer a venda e a gestão. E claro, e eu disse para ela, olha, e vais ver em casa coisas que a tua mãe assim tem no sótão e coisas que ela não quer e trazes, que a gente vai reciclar e vai vender. E assim foi.
Montei, o meu pai lá tinha também umas tipo mesas para se montar, aquelas desmontáveis, eu fiz, enfim, fiz mesmo uma estrutura toda no quintal da frente, uma loja, claro que dentro enfim, da criatividade de uma criança, né? Dentro das condições de uma criança, e coloquei tudo e peguei uma caixa de sapato e ali se guardava o dinheiro. E fiz um caderninho e coloquei entrada de dinheiro e saída de dinheiro. No fundo, um pequeno balancete, não é? Gestão financeira. Gestão financeira já. Gestão financeira. Você sabia que era balancete, não é? E comecei as minhas vendas. E claro, eu ia para a rua, chamava as senhoras deviam achar muita graça. Uma menina, não é? 2 meninas no fundo. Pequenas ainda, crianças, não é? Dizia, olha, estas miúdas estão para aqui, não é? E compravam. E ali, quando elas começaram a comprar, eu comecei a pegar nesse dinheiro, e aí me lembro de ter uma conversa, a primeira conversa com a Paulinha, ela dizia, ai, Karina, agora a gente já tem dinheiro, vamos comprar sorvete, né? Que é o gelado no Brasil, sorvete. Sim. Aí eu disse, não, a gente vai investir, porque agora eu tenho que comprar mais lápis, mais borrachas, mais cadernos. E eu fui comprando, realmente, não gastava para mais nada que não fosse investimento para vender. Claro que isso teve um prazo de duração, porque ninguém sabia, não é? A não ser as senhoras compravam, eu e ela, até que um dia a mãe dela, da Paulinha, liga para a minha mãe e diz, Bela, estranho, não sei o que é que se passa, mas como minha filha está muito aí na tua casa, ela para casa anda a levar coisas daqui de casa, porque eram coisas desaparecendo. E disse, tá, coisas desaparecendo, coisas velhas e tal, até quase nem não uso, mas estão desaparecendo, estou achando estranho. Claro que aqui havia toda uma situação dela, né, de ter um certo receio se o marido tinha conseguido a chave, não é? Enfim. E sim, havia toda uma questão de segurança também. Questão de segurança também e tal. E minha mãe ficou com aquilo, disse, olha, não sei e tal. Conversaram, mas aquilo ficou, mas já ficou lá a pulga atrás da orelha, na minha mãe, não é? Até que um dia ligam, em frente à minha casa havia um género de uma oficina, eles trabalhavam metal e eram vários senhores. E um dia lá um deles, não sei quem, deve ter visto a minha loja, não é, aberta ao público, que era, no fundo era o quintal da frente da casa, e falou com a minha mãe. Né? E claro que falou com medo e com receio, porque a gente está vivendo em São Paulo, que eu estando ali qualquer um entrasse e não só roubasse a casa, como me fizesse mal, porque eu simplesmente estava com as portas abertas. Como é óbvio. E no Brasil não era brincadeira, como não é, né? Não era brincadeira, ali era um perigo real. Claro, quando a minha mãe soube, um belo dia, estou eu lá na loja, ela veio mais cedo, sem me avisar, não é? E depois minha mãe me contou que, além disso, ela foi investigar as minhas coisas e encontrou essa caixa de sapato, que ela até disse, até se riu na altura, porque ela disse, era um perfeito balancete, como minha mãe era formada em contabilidade, viu ali o perfeito balancete com o dinheiro e investimento e tudo, e claro, e aí foi o fecho, né? Entendi já o que ela está fazendo. Claro que minha mãe um dia veio mais cedo e acabou a minha loja, o meu empreendimento. Mas não acabou a vontade, ou seja, continuei à procura de fazer coisas, de vender, e penso que isso me ajudou a guiar um pouco por alguma forma de olhar para a vida, que a vida a gente tem que trabalhar pelas coisas, não é? Temos que fazer as coisas acontecer e não podemos só pensar, temos que agir, né? E foi uma coisa que eu fui fazendo ao longo da minha infância, não é? E claro, e depois disso também havia um desejo muito grande, portanto eu por volta dos 12 havia um grande desejo de mudar o mundo. Eu sentia que eu já na altura defendia algumas questões ecológicas, aliás mesmo no Brasil eu comecei a me afiliar a um partido que defendia, que era questões ecológicas, o Partido Verde, digamos assim, que a gente poderia chamar Partido Verde. E também comecei muito nova com questões políticas mesmo. Claro que um pouco pela influência que eu tive uma disciplina no 8º ano chamada OSPB, Organização Social Política do Brasil, e o professor, nunca mais me esqueço, que o que me ficou na altura, e aquilo caiu cá dentro de mim assim de uma forma tão forte que permanece até hoje, que havia um poema que ele deu e eu tenho guardado até hoje, que no fundo o fato de nós não assumirmos a nossa responsabilidade é a falta da responsabilidade de cada um assumir enquanto cidadão, enquanto agente de mudança, que faz o pobre surgir, a prostituição,
no fundo, as injustiças, né, que ocorrem e que são tema atualíssimo. Né? E muitas... Podes partilhar esse poema, se lembras de quem é a autora? Eu posso partilhar, eu não tenho ele aqui comigo agora, mas eu posso, claro que eu posso partilhar, até tanto a gente vai falando, eu vou me lembrar da autoria, mas até inclusive é um poema que fala sobre a questão de um político, que no fundo é, entre aspas, né, o analfabetismo político aqui não é um analfabetismo em termos literais, né, mas um analfabetismo em termos políticos, das suas decisões políticas. Ele cria isso, ele cria a fome, ele cria a prostituição, ele cria o analfabetismo literal, não é? As pessoas que não têm acesso à educação, e por aí afora. E esse poema teve uma marca profunda, e isso fez com que eu entendesse que todos nós temos que procriar, no fundo, uma sociedade que eu poderia, que é o que eu e o Freedom defendemos muitas vezes, pela metodologia mais humana, e mais humana tem a ver, a gente tem que ter muito bem pensado, refletido, as medidas corretas, mas também agir, né? E pronto, e aí tornou-me ali uma agente política. Eu tinha discussões com meu pai, porque ele era do partido oposto, aliás, ele era do partido do Collor, que eu era contra. Eu dizia que ele iria assumir, ia ser um desastre para o Brasil. E na altura em que realmente o Collor assumiu nós, foi quando o meu pai resolveu ir para Portugal e, de fato, depois foi o que foi, não é? Sim, sim. Até o impeachment. Então, foi muito claro que, de fato, embora muito nova, eu tinha ou tive, vou dizer, foi coincidência, eu tinha uma noção muito clara, porque o que me espantava na altura era o Collor, ele vinha muito com uma perspectiva muito jovial, do jovem, da político que vem trazer uma transformação. Ele era todo pró de atividades, vamos dizer, físicas, não é? Andar de helicóptero, era aquelas atividades que a gente hoje em dia chama mais desafiadoras, não é? Sim, as radicais. As radicais, exato. E eu dizer, como é que as pessoas podem querer votar numa pessoa assim? Portanto, eu não quero um desportista, um esportista no governo, eu quero alguém que tenha capacidade de gestão, que tenha capacidade de liderança, que tenha capacidade de mudança, né? Só que de alguma forma as pessoas associaram esse ar jovial, esse desporto radical como uma mudança, né? Para algo que era uma democracia que ainda estava muito recente, não é? Incipiente na altura. Na altura, exato. Então, vamos dizer, isso permaneceu. Quando eu fui para Portugal e que resolvi depois ingressar, claro que depois, então, eu fui para Portugal, continuei a trabalhar, a estudar, acabei sempre por assumir posições de uma forma ou outra de gestão. Acabei por entrar na faculdade de Relações Internacionais, porque eu quis, eu fiz os exames e eu podia ter entrado em qualquer faculdade na altura, tinha notas bastante altas, mas resolvi entrar em Relações Internacionais por um motivo. Eu considerei que então, já que eu quero mudar o mundo, né, é aquela ideia, né, de fazer jovem, eu vou entrar para Relações Internacionais porque talvez eu vou conseguir uma posição ou nas organizações não governamentais, ou na ONU, ou trabalhar ou na União Europeia, mas trabalhar aqui em prol de uma causa maior, não é? Só que, a meio do caminho, as coisas às vezes têm assim umas voltas, eu comecei a entender que dentro da faculdade que eu tinha que ter uma opção política para ingressar, vamos dizer assim. E eu não queria ter uma posição política, eu não queria ser partidária de algo, mas de alguma forma era quase que implícito. E, como é natural, eu estudei com políticos, não é? Então eu estudei mesmo no meio, não é? Então eu aí cheguei à conclusão... E numa certa vertente, não é? Exato. E orientado a uma certa direção política. Vamos deixar a coisa nesses termos. Orientado a uma certa direção política, correto. E eu assim, mas eu não quero ter partido político. Por que a gente tem que ter partido político para fazer as coisas acontecerem? Eu penso assim, eu vejo agora os jovens, não é? Claro que na altura... Agora os jovens que conseguem se juntar em grupos, né? Muitas vezes graças às redes sociais e irem limpar a praia e fazerem coisas, ou seja, eles fazem as coisas acontecerem, não necessariamente eles estão associados a um partido, né? E de alguma forma era isso na altura que eu queria. Eu não queria estar associada a um partido específico ou ter uma cor política específica. Eu queria trabalhar para o ser humano.
Bom, e aí como eu não tinha vamos dizer, esse desejo partidário, eu aí disse, bom, eu não vou muito longe aqui, então vou continuar o curso, mas como eu disse, eu trabalhava, eu disse, então vou ingressar mais nas empresas, e vendo as empresas aqui como uma via de eu poder talvez fazer essa transformação, mas a um nível mais organizacional, uma célula menor, digamos assim, que não é tão menor assim. Porque quando a gente muda, muitas vezes eu digo isso mesmo nas formações que eu dou, quando nós mudamos uma pessoa, essa pessoa muda a família. E se essa pessoa for um líder, ela muda a equipa. Né? E se ela muda a equipa, cada pessoa dessa equipa muda a família também. Então, quando a gente for ver, essa mudança ela é como uma bola de neve. Ela vai aumentando e vai abrangendo um coletivo maior. E que está muito ligada àquilo que tu também dizes no teu próprio livro, que já vamos falar dele. Já vamos falar dele. Vamos falar dele também. Exato. Mas está muito ligado também, portanto, em relação àquilo que tu vês e um dos poderes que tu falas também no teu livro. Que é a questão do sistema, penso que estás a referir. Exatamente. O poder portanto, nós temos mais impacto e poder do que às vezes nós, muitas vezes, percepcionamos. Achamos, eu sou só uma pessoa, não é? Não vou fazer diferença. E não. Em dia de hoje, as redes sociais ajudam a gente também ter um pouquinho mais essa noção de que uma pessoa pode fazer diferença. Vamos dizer, se for por uma causa que as pessoas adiram ou gostem ou acabem por ter simpatia, não é? Mas claro, antigamente, como eu digo, a gente não tinha rede social, não é? A coisa era por carta, correio, demorava um mês para chegar a um lado e ao outro. Isto quando chegava por vezes também. Exato. Havia um outro tipo de rede social, pronto, havia uma outra forma de estarmos juntos e de fazer coisas acontecer também. Sim. Éramos mais contacto cara a cara, não é? E da forma de reunirmos sempre, né? Arranjar sempre formas aqui de grupos, né? Exatamente. E de facto foi que eu resolvi, vou enveredar pelo lado da empresa, já tinha currículo para isso, e de repente já na altura comecei na parte mais, e fiz mesmo uma especialização na área mais econômicas e de gestão, e aí eu disse, bom, então é por aqui que eu vou, e acabou por me surgir uma opção na consultadoria. Que o meu pai passou a vida dele todo trabalhando na consultadoria, portanto eu já tinha visto o meu pai trabalhar, e como eu falava com ele gostava muito de ouvi-lo falar sobre as histórias dele, porque ele viajava muito, das empresas, como é que ele geria, pronto, eu sempre também gostei sempre de ver como é que uma empresa funciona. Eu sou uma pessoa que adoro ver uma linha de produção, adoro ver como uma coisa é fabricada, pronto, eu gosto muito. Então eu gostava muito de ouvir as histórias dele e de alguma forma pensei, olha, talvez seja por aí meu caminho. E pronto, e acabou por me surgir a oportunidade, entrei para a consultadoria, e houve uma coisa que foi a outra coisa que me marcou, foi a segunda coisa que me marcou, que foi me ensinada, e foi nessa altura pelo partner, que era uma pessoa muito experiente. Quando ele me contratou, na altura que a gente estava à espera da entrevista, eu percebi que todas as pessoas ali tinham muito mais formação acadêmica especializada na área do que eu. Vinham da áreas de finanças, de auditoria, tinham feito MBAs, área de gestão pura e dura. Eu vinha de relações internacionais com uma especialização em econômicas. Claro, eu tinha experiência, mas não tinha as competências em termos universitários das outras pessoas. Quando eu fui contratada, a primeira coisa que eu perguntei a ele se ele estava tendo uma decisão correta. Perguntei eu a ele, porque eu considerei que eu não iria ser contratada. Porque, claro, que o meu desejo foi, eu vou lá à entrevista, mas quando eu começo a ouvir as pessoas a falarem ali, não é? Que a gente está naquela antessala, eu disse, bom, eu não vou ser contratada, né? Isto é uma ilusão. E ele disse, não, eu sei que contratei. Eu disse, pois é, mas é que eu sou a pessoa que menos sei relativamente aos outros. E ele sorriu, com o sorriso dele, que ele tinha um típico sorriso assim, que eu digo, um sorriso lateral dele. E ele disse, olha, em primeiro lugar, eu gostei muito da sua humildade, que foi uma coisa que eu também observei na entrevista. Você é uma pessoa que sabe bastante, tem muita experiência a trabalhar, né, com gerir pessoas, mas mantém-se humilde, achando que, né, que vou dizer que eu ainda estou, vamos dizer, ainda subdesenvolvida. Naquela altura era uma jovem, 20 e tal anos, nessa altura, não é? Pronto, 25, 26 anos, 25, 26.
E a segunda, pronto, eu disse logo que aí ele gostou, porque muitas vezes os jovens vêm como já, só porque eu fiz a universidade, fiz MBA, já sei tudo, não sabe. Sim, sim. Então foi logo uma das coisas que ele apreciou no meu caráter. Ele disse, agora, já agora mesmo com a sua própria pergunta, quer dizer que isso é uma característica boa e é bom mantê-la. Em segundo, ele disse, eles realmente têm, tecnicamente, é verdade, não vou mentir que eles têm, tecnicamente, mais saber do que a senhorita. Ele disse, mas sabe, na consultadoria existe uma coisa muito importante, eu vou já dizer que já fica a lição. 80% do sucesso dos projetos que nós implementamos são as pessoas e 20% é a técnica. Você tem os 80%, a técnica, que são 20%, ensino eu. Agora que tu estás a falar, Karina, estava-me a lembrar, vem exatamente na sequência do que estás a dizer, que é uma área de investigação do Richard Boyatzis e que ele tem trabalhado imenso nessa área, que é exatamente isso, é aquilo que interessa em termos de liderança, é a parte, o que eles chamam a inteligência emocional e a inteligência social, porque depois a outra inteligência corresponde a uma percentagem muito, muito pequena, porque efetivamente onde está a capacidade para exercer a liderança é na inteligência emocional, e do Daniel Goleman também, com a inteligência emocional, com o Daniel Goleman, com a inteligência emocional e com a inteligência social, que são críticas de ter para poder fazer esse trabalho, como tu muito bem dizes. E ali ele já, claro, né, já era uma pessoa com uma certa idade, com muita experiência. E aquilo fiquei assim, olhei para ele e, claro, disse que sim, não é? Mas sem ter... Claro que ali naquele momento aquilo me ficou, porque foi impactante, né, a resposta. Fiquei a refletir sobre aquilo, mas eu não tinha ainda noção prática, digamos assim, ou não tinha consciência do que eu já fazia bem, que ele se apercebeu na entrevista que eu própria não sabia. Que é essa tal que tu diz, a inteligência emocional, a capacidade de relacional, e a capacidade de levar as pessoas a fazerem as coisas, virem contigo, sem necessariamente teres que, vamos dizer, as obrigar a fazer. Até porque o obrigar é daquelas coisas que ninguém gosta. Ninguém gosta e que não funciona. Com certeza. Funciona no curto prazo, mas no médio e longo prazo acaba por ser algo, pode ser até destrutivo também. Sim. É mesmo destrutivo. É destrutivo em vários aspectos. A pessoa não vai fazer da forma que seria a melhor forma, não vai refletir, não vai ter motivação e pronto. E ali vai depois um conjunto de aspectos que a gente pode até falar um pouquinho melhor mais à frente, mas que acabam por ser, no fundo, um sabotador futuro de qualquer coisa, não é? E depois, claro, quando eu entrei, eu fiz consultoria de reestruturação de empresas, então nós trabalhamos todas as áreas, a ter que reestruturar todas as áreas para gerar maior produtividade, ou muitas vezes para melhorar processos internos, porque às vezes a empresa até estava bem, mas estava muito lenta, muito burocrática, com muitos fluxos que não funcionavam. Também a parte de informatizar, que na altura também estávamos ali numa transição grande também nesse aspecto. E depois havia mais um, que era quando as empresas estavam, vamos dizer, aquilo que a gente chama processo de insolvência, né? Portanto, elas têm até capacidade de serem empresas que podem permanecer no mercado, mas que não foi bem gerida, não é? Então, às vezes, mudando o estilo de gestão, mudando a forma de gestão, a empresa tem capacidade de continuar sem que as pessoas sejam despedidas e sem que haja, vamos dizer, desemprego em um determinado setor e a empresa acaba por fechar, tendo ela todas as opções de sobreviver, não é? E de avançar. De fato, agora aquilo que estás a dizer é extremamente interessante, porque até na sequência do último podcast com o Pedro Salas Pires, que é o presidente da ANTIE, e uma das coisas que estávamos a falar exatamente a questão das empresas e de como é que elas podem colocar, e uma das coisas que ele estava a referenciar é a importância de não vir sozinho, e por
causa da questão da globalização, isso é algo que vamos falar dentro em breve também, que é a questão dos desafios e oportunidades que se estão a colocar na tua perspectiva, também porque tu tens estado em tantos países lusófonos e trabalhado com tantos executivos dentro dos países lusófonos, que era a questão das empresas se aliarem e que era necessário um outro tipo de mindset e um outro tipo de forma de estar e de agir que muitas vezes não existem ainda. E agora, porque estás a falar da reestruturação, exatamente, de repente lembrei-me, ligando à conversa prévia que tinha tido com o Pedro Salas Pires. É muito, muito interessante. E eu até por acaso tenho aqui em mente a gente falar um pouco, aprofundar um pouquinho o que eu chamo paradigmas. Alguns paradigmas têm que ser quebrados se nós queremos agora ter eu diria, uma gestão diferenciada, uma liderança diferenciada e também para os novos tempos os desafios que nós temos pela frente são muitos, como referiste, não é? E muitas oportunidades também, eu costumo dizer. E as oportunidades também. Sim, imensas também. Sim. É sempre com que olhar é que se vê, não é? A realidade, com que percepção, não é? Se vê. E de facto, dali na prática, digamos, eu entendi depois o que ele quis dizer, claro que às vezes de uma forma muito dura, porque é um trabalho, enfim, desgastante, é um trabalho que a gente trabalha, não tem horário, não tem final de semana, pronto, é de segunda a domingo, não é? Porque quando a gente trabalha de segunda a sexta na empresa, sábado e domingo, a gente leva trabalho para casa e começa-se muito cedo, vai-se até muito tarde. Eu também, na empresa eu era a única mulher, portanto a maior parte das mulheres não aguentavam mais que 3 meses e iam embora, eu fui a única que permaneci e que subi, não é? Portanto eu trabalhava só com homens. Claro que no início havia ali uma rixa, né? Eu era mulher, eu não ia sobreviver, enfim. Eu tive ali uns meses que, quase como um processo militar, eu tive que, vamos dizer, eu era o recruta zero que apanhava para ver se eu sobreviveria, mas isso é parte também dessa profissão, tá? E interessante foi que realmente eu ali foi que me despertou o que eu viria a fazer, que é o que eu faço até hoje, que realmente é trabalhar o ser humano. E por que me despertou isso? Porque foi aí que eu entendi que realmente quando nós vinhamos com um projeto, por melhor que seja o projeto, por melhor que sejam as ideias, por melhor que as pessoas entendam, no dia a dia há um medo muito grande de mudar. As pessoas têm uma tendência a se acomodar àquilo que já conhecem, aquilo que elas já fazem, e principalmente com a idade, não é? As pessoas acabam por entrar num hábito e têm muita dificuldade de mudar suas rotinas. Principalmente na altura, eu era muito nova, então imagina uma novinha vir falar que é melhor fazer assim ou fazer assado, não é? Então, eu ali na prática entendi que o que realmente era a chave fundamental do processo de mudança eram as pessoas, e eram elas que eu tinha que engajar, motivar, convencer, de uma forma muitas vezes até ser muito diplomata em alguns aspectos, às vezes ser mais incisiva, direta, dura, porque isso depende muito de cada pessoa, porque eu, de alguma forma, tinha ali pessoas diferentes, então também tinha que individualizar a forma como ia lidar com elas. Quando a gente estava numa reunião só com diretores, era uma coisa, quando eu estava depois com algumas pessoas chaves que eram supervisores ou pessoas importantes nesse processo, eu tinha que atuar de forma diferenciada. E foi aí que eu comecei a ver que eu conseguia, no fundo, conduzir as mudanças, porque eu conduzia as pessoas a mudarem. Eu conduzia elas a entenderem a importância para elas da mudança, não porque elas vão mudar, porque muitas vezes essa questão era, a gente vai mudar para quê? Para a empresa ganhar mais ou porque eles querem nos despedir? E muitas das vezes, uma das coisas também que acontecia, a gente chamava a atenção da gestão, da administração, porque aí dependia também da empresa, né, ou dos donos da empresa, porque muitas vezes eles não sabiam comunicar. E é uma das questões que também ocorre, é comunicar a visão, para onde a gente vai. As pessoas precisam entender em processo de mudança para onde a gente está aí, para onde nós estamos a remar, o que nós vamos fazer, qual é a nossa parte nisso. E aí elas vêm. Agora, muitas vezes a comunicação não é feita, não é? Ou é feita de uma forma inapropriada, digamos assim. E eu ia levantar, Karina, até era uma coisa prévia, é que muitas vezes
os líderes, os decisores, eles próprios não sabem qual é a visão. Eles próprios não sabem para onde é que têm que ir. E é uma das partes, sim. E aliás, isso é um dos pontos que eu tenho aqui para falar e que a gente pode já até entrar, porque no fundo, assim, muito indo já assim resumindo, mas foi daí que eu entendi que eu queria trabalhar o ser humano e foi aí que começou o meu processo depois de sair da consultadoria e começar a trabalhar com pessoas. Comecei no coaching e depois evoluí para desenvolver minha metodologia com Friedel em 2006 e pronto, e a gente certifica pessoas na nossa metodologia e, como tu disseste muito bem, trabalho com executivos, é um dos meus públicos-alvos, não é? E em vários países, pronto. E uma das coisas aí, pegando nesse ponto que estavas a dizer, é exatamente isso, mesmo os líderes, eles não têm a visão. Porque as empresas, e aí eu digo que é já um início aqui, um paradigma, claro que eu teria muito para falar, não é? Mas a gente só tem aqui, vamos dizer, a gente pode guardar para outras entrevistas. Isto vai desdobrando. Outras conversas. Sim, porque isso daria 1 hora, não é 1 hora, isso daria 1 dia, 2 dias, não é? Mas pronto, um dos paradigmas que tem a ver com isso é a empresa contrata o líder e ele tem que gerir pessoas, ok? Lidar de uma equipa, não é? Ou pronto, dependendo do número de pessoas, ok? Você tem que gerir, ou mais, não é? A empresa. Mas muitas vezes você tem que ser rentável, você tem que criar mais lucro, você tem que chegar ao final, os objetivos mensais são esses, financeiros, você tem que atingir isto anualmente e muito na perspectiva do lucro. Muito na perspectiva da produtividade, muito na perspectiva tem que ser rentável, que é uma perspectiva que foi muito válida no processo de revolução industrial. Ali nos anos 80 a gente tem uma virada justamente para entrar nesse processo que nós estamos até hoje, do neoliberalismo. A gente teve algumas figuras proeminentes como a Margaret Thatcher, como Ronald Reagan, que são exemplos disso, não é? Que até resultou, porque era uma altura que havia ali uma série de dificuldades, contudo já não resulta mais. E o problema aumenta, exato, Sim. Correto. Sim, correto. E aliás, e que ainda estamos a viver, ou do Ronald Reagan, porque assim, houve também um aumento muito grande da dívida, não é? Isso a gente for ver o impacto de 2008 da crise, é um acumular desde algumas décadas, não é? Que não mudou, não é? E a questão é que eu até entendo que nos anos 80 foi uma abordagem diferenciada do que vinha. A gente tinha, vamos dizer, na altura tinha que se resolver a situação e de alguma forma vamos enveredar por aí, ok, até posso entender, mas logo no início dos anos 90 era muito claro que aquilo não era mais, vamos dizer, uma política sustentável, né, de seguir, ou uma forma, um caminho de seguir. O problema é que a gente continua a seguir até hoje. E de alguma forma continuamos a fazê-lo, não é? E com muitas dificuldades aqui ainda agarrados, eu diria, um pouco ao status quo, sem uma mudança realmente, eu diria, grande. Já não se nota passos de mudança, sim, principalmente a camada jovem, mas ainda com muita resistência de mudança, que é a tal questão do ser humano. Como eu disse, tal como aconteceu na consultoria que eu via, o ser humano ele tem muito medo de trocar o certo por incerto, não é? E em dia de hoje a gente vive mudanças muito rápidas, profundas, há questões ambientais, geracionais, políticas, sociais, econômicas, que acho que todas as pessoas sabem, não preciso aqui detalhar, não é? Mas a questão é que mudar é isso, o ser humano tem dificuldade de mudar. E me veio aqui à cabeça um exemplo muito simples, imagina, a gente tem um funcionário, né, ele é comunicado que tem de mudar certos aspectos comportamentais e de competências, aí há uma reunião com ele, é feita uma avaliação de performance, ele é dado feedback, é mostrado onde ele tem que mudar, e esse funcionário fica agarrado aos comportamentos anteriores, sem alterar, e pensa, bom, eu tenho salário, eu continuo aqui a trabalhar, eu penso que aquilo que eu faço estou a fazer bem, e
Pode ser que sim, que há muita coisa que ele esteja a fazer bem, mas há coisas que são solicitadas para ele alterar, mas ele continua ali agarrado. E o que acontece é que um dia ele é despedido. E ele é despedido, e aí ele fica danado com a empresa, mas a verdade é que houve avisos e mais avisos, houve condições, houve tempo para mudança, e ele ficou agarrado àquele status quo, como ele fazia, o que ele acreditava, o que ele percepcionava, e não mudou. E aí, ao ser despedido, ele acorda e diz, bom, agora eu tenho que arranjar um novo emprego, agora como é que será? E talvez ele nem tenha uma carta de recomendação da empresa anterior, porque justamente ele não pode pedir uma carta de recomendação, provavelmente ele não alterou em aspectos importantes. E aí o que acontece é, bom, meu futuro então vai ser pior que o passado. E o que eu digo é, enquanto humanidade, enquanto empresas, em termos empresariais, enquanto líderes, os líderes, a gente está no mesmo ponto. A gente sabe que tem que mudar, como a gente falava agora, do neoliberalismo, não é uma solução. A gente entende que tem que alterar porque há uma questão aqui enorme, há algumas questões aqui, como por exemplo, agora 6 de maio, o relatório da ONU tem uma frase que começa que é consumismo vai matar tudo que é vivo, inclusive nós, portanto o relatório da ONU agora 6 de maio, e ele é categórico, não é? E são vários estudos cientistas que eu digo, eu já em criança já tinha estudos científicos a falar de problemas ambientais, quando eu tinha 9, 10 anos. Então não é uma coisa também nova, mas agora chegou a um nível que nós estamos a ameaçar a nossa própria espécie, além de todas as outras espécies que já, enfim, estão ameaçadas ou que até já foram extintas e por aí afora. Nós temos um outro problema que também afeta as empresas, um grande problema grande que tem a ver com doenças mentais. Há estudos também que apontam isso, e é um problema grande, a depressão, e aí a gente parece que está, no fundo, agindo como esse funcionário. Somos alertados, temos uma série de estudos, mas não há uma mudança. E eu, há uns 2 anos atrás, eu fiz uma palestra para líderes, e uma das coisas que eu dizia é que nós, todos os seres humanos, a gente tem aquilo que eu chamo de um pântano. E esse pântano dentro de nós é algo que nos prende. E o que prende nesse pântano? São as nossas ideias e crenças que foram passadas de uma forma constante a cada ano da nossa vida, desde que a gente nasce até morrer. As nossas experiências, as nossas emoções, e que faz com que a gente tenha uma noção da realidade, uma percepção da realidade muito própria. E então eu digo muitas vezes que enquanto eu olho para, imagina, eu vivo numa casa, olho para um jardim e vejo ele verde, eu acho que a natureza está bem. O meu jardim aqui está verde, mas não tenho uma percepção correta da dimensão, não é? Em que, e também da escala, que quando algo está já em deterioração, que escala que ele pode atingir. E essa falta, às vezes, vamos dizer, falha que nós temos como seres humanos a nível biológico de percepção, e também juntando com esse medo de alterar o certo por incerto, não arriscar, faz com que a gente fique mantendo aquilo que todos nós já sabemos que tem que mudar, não tem como manter, não há mais como manter, não é? Mas eu digo, comparando, é como se fosse uma pessoa que seja viciada em cigarro ou álcool, né? Eu sei que, eu digo muitas vezes, quando eu trabalhei com pessoas que eram viciadas no cigarro, quando elas chegavam lá, eu começava a trabalhar, e elas diziam que eu trabalhava de uma forma diferente, porque elas diziam que geralmente quando elas iam a alguém para trabalhar a questão do vício, começavam a falar do cigarro, que o cigarro faz mal, o que leva a fazer mal na saúde, e eu não me dizia, olha, eu não vou falar nada porque você sabe que faz mal, você já de certeza já leu e releu tudo que são as consequências, a questão é que você continua a fumar. Então a questão é o que leva a pessoa a manter-se aquilo, não é? Então muitas das vezes nós sabemos que faz mal, mas mantemos-nos nisso. E perante esses desafios todos, e também até a nível tecnológico também, que tem suas coisas boas e tem outras que a gente pode também questionar, e como a gente não tem outra empresa, planeta, né, para a gente...
Está aí talvez Marte, mas enfim, por enquanto, não é? Sim, o Elon Musk pensa que ele consegue meter alguém a Marte, entretanto, não é? Entretanto, não é? E quando? E quando? Portanto, este é o que nós temos e é este que nós temos que proteger e que temos que cuidar e que temos que amar, pegando no teu último poder, amar. Amar, exatamente, amar. Sim, no último poder eu refiro isso. Os pais, eu digo lá uma frase que pode ser uma frase às vezes um pouquinho curta e dura, mas é assim, os pais não amam mesmo os seus filhos e os seus netos, não é? Depois com a qualidade de avós. Porque eu digo que se amassem, seriam os primeiros a querer mudar muito rapidamente. Não é? Porque eu me preocupo realmente com essa geração, que é a geração de jovens, as crianças, que mundo é que a gente está a dar para elas? Não é? E somos nós, os mais velhos, responsáveis por isso. Todos nós. Exatamente. Então, realmente no Poder do Amor eu falo nisso, não é? Que realmente se a gente amasse, eu acho que se eu amo, eu cuido. Então, obviamente que eu tenho que cuidar da casa para dar as condições aos meus filhos. Não é só a minha casa entre quatro paredes, é a casa mãe terra, né? E um pouco nesse sentido estás a dizer do amar. E claro, e aí, obviamente que a gente está numa altura de grandes desafios para os líderes das empresas, para as instituições, para os políticos, porque eles são chamados a atuar e, no fundo, eles possuem conhecimento, eles possuem ferramentas, eles possuem as técnicas, eles possuem a responsabilidade e são os nossos guias. E podem nos direcionar para as esferas social, política, educacional, cultural, econômica, realmente para uma nova realidade, né? Fazer essa transição. Só que aí vem alguns paradigmas. Eu tenho vários, mas dependendo aqui do tempo que a gente tiver, eu vou abordar alguns que eu penso que são aqueles mais importantes e que vêm naquilo que a gente falava. Na segunda parte do Check-in Liderança, a Karina vai continuar a falar e a partilhar connosco os paradigmas que ela acabou de mencionar, pelo que fiquem connosco. Até breve!